Eu vou te mostrar nos próximos 30 segundos o motivo biológico exato pelo qual você nunca conseguiu emagrecer definitivamente. Não é uma teoria, é um fato sobre como o teu cérebro funciona. Imagine que eu te peça para prender a respiração agora. Se você tentar, é capaz que você consiga prender a respiração por 30 segundos ou até mesmo 1 minuto se você tiver muita força de vontade. Mas não importa o quanto você se esforce, vai chegar um determinado momento em que o seu cérebro vai acionar um sistema de alerta. Você vai sentir o seu pulmão queimar, o seu coração acelerar e o seu cérebro vai te obrigar inconscientemente a abrir a boca e respirar o mais forte possível, de forma desesperada. E por que eu tô te falando tudo isso? É porque tentar emagrecer fazendo dieta restritiva causa a mesma reação química no seu cérebro do que tentar prender a respiração. Então, emagrecer tentando usar apenas a força de vontade é como tentar viver debaixo d'água segurando a respiração. E aí você consegue segurar a atenção por alguns dias e até mesmo algumas semanas. Você segura a vontade de comer doce, segura a ansiedade, segura suas emoções, mas a vida acontece, não é mesmo? O estresse do trabalho bate, de repente a briga com o marido acontece e quando o seu ar acaba, a compulsão não vem devagar, ela explode com tudo. E aí você não come apenas um pedaço de chocolate, você come a barra inteira. E aí vem a culpa. Aquela culpa pesada que te faz pensar: por que todo mundo consegue, menos eu? Por que será que eu sou tão fraca? E não é falta de vergonha na cara. É o seu corpo tentando respirar depois de tanto tempo sufocado. E talvez você esteja se perguntando: quem é você para falar isso com tanta certeza? Meu nome é Adriana Araújo e eu não sou uma aventureira da internet que resolveu do nada começar a falar sobre emagrecimento. Eu estou nessa trincheira e venho estudando e trabalhando com treinamento físico e emagrecimento desde 2008, quando eu estava na universidade. Me formei oficialmente em 2012 e desde então nunca mais parei de trabalhar e me atualizar sobre o assunto. E nos últimos 5 anos eu tomei uma decisão. Eu me especializei e me dediquei a estudar mais profundamente a parte mais difícil e desafiadora da saúde, o emagrecimento real e definitivo. E essa jornada de conhecimento e muito trabalho e dedicação me trouxe reconhecimento. Eu já fui convidada para compartilhar o meu conhecimento em podcast, como o da CBN, além de ter artigos publicados em vários blogs e revistas sobre o assunto. Só que, mesmo com essa bagagem técnica e anos de prática, eu percebia que faltava uma peça no quebra-cabeça. Porque eu via mulheres se matando de treinar e comendo muito pouco, mas que continuavam sofrendo com o efeito sanfona. Por isso, a conta da educação física tradicional não estava batendo. E foi aí que eu segui a minha maior fascinação, a neurociência. Então, eu mergulhei fundo para entender não só como o músculo queima gordura, mas também como o nosso cérebro aceita queimar gordura e permitir o emagrecimento. E foi unindo a minha experiência desde 2008 com treinamento físico e unindo isso à neurociência moderna que eu descobri o que eu vou te apresentar hoje. Portanto, o que você vai ouvir aqui não é achismo, é ciência aplicada por quem vive isso no dia a dia. A verdade dolorosa é que tentaram te enganar e te convencer que emagrecimento é brigar, como quem briga com a própria respiração, tentando prendê-la debaixo d'água. Te disseram que se você fechar a boca e sofrer o suficiente, o resultado viria. Mas eu tô aqui para te dizer algo que vai tirar um peso gigante das suas costas. Você
não falhou. O método que te venderam é que falhou com você. Você não é preguiçosa, você acorda cedo, você cuida da sua casa, você faz o seu trabalho, estuda, cuida da sua família, carrega o mundo nas suas costas. Então você tem disciplina para tudo isso. Só não para comida e talvez para exercícios, não é? E isso acontece porque você está lutando uma guerra invisível e injusta contra a sua própria biologia. E nessa luta, o cérebro sempre vence. E se você não souber controlá-lo, ele luta contra o que você quer, mesmo sem você saber. E pensa comigo, você já até sabe o que precisaria fazer. Você provavelmente tem muito conhecimento. Você sabe, por exemplo, que salada é melhor do que pizza. E talvez você até tenha uma dieta aí impressa do lado da sua geladeira. Mas saber o caminho não necessariamente significa que você vai conseguir caminhar por ele. E é como se existisse uma parede invisível entre você e o corpo que você quer e merece ter. Você vê o seu objetivo, você quer chegar lá, mas parece que sempre tem uma força te puxando para você não alcançá-lo. Você, por exemplo, tenta avançar na segunda-feira, mas na quarta-feira alguma coisa acontece e te tira do foco. O cansaço bate, a ansiedade grita e quando você percebe, está sendo arrastada de volta para o início. Por isso, a resposta não está em falta de foco. A resposta é o seu sistema operacional que está desatualizado. Ou seja, você está tentando rodar um programa de emagrecimento em um cérebro que foi programado a vida toda para usar o alimento como refúgio ou proteção emocional. E ok, você não sabia disso até agora. Portanto, enquanto a gente não mudar esse código, nenhuma dieta de papel vai funcionar. Então eu tô aqui para te dizer a verdade que ninguém nunca te contou, que isso não é fraqueza, isso é biologia. E eu sei que você está cansada de ouvir vários especialistas por aí dizendo que o segredo é a constância. E sim, racionalmente você sabe a matemática. Você sabe que se você seguisse o guia alimentar daquela nutricionista por 6 meses, você já estaria magra. Mas saber disso não resolve nada, né? Saber disso apenas faz doer mais. Isso tudo porque você vive uma realidade que esses especialistas magros de verdade não conhecem. Eles não sabem como é viver nessa prisão invisível. E talvez você seja aquela mulher que aprendeu a tirar foto só do rosto. Você sabe exatamente o ângulo, a luz, a maquiagem e as pessoas elogiam você, dizem que você é linda, mas lá no fundo você sente que esse elogio vem pela metade. Você traduz como: que pena que o meu corpo não acompanha a beleza do meu rosto. Ou talvez você viva o terror silencioso da chegada do verão. Enquanto as suas amigas comemoram a chegada do sol para vestir shorts e regatas, você entra em pânico. Sim, você sabe do que eu estou falando. É sobre aquele calor de 35 graus e você continuar usando calça comprida, blusa de manga comprida, roupas largas. E aí você prefere passar mal de calor do que correr o risco de alguém ver as celulites nas suas pernas ou o balanço no seu braço ao dar tchau. Então talvez você seja a pessoa que já se esconde dentro das roupas. E falando em roupas, imagina entrar numa loja de roupa. Você, mesmo sem querer, acaba captando os olhares, né? Aqueles olhares de julgamento para você. E passa a ouvir algumas vezes, talvez até das vendedoras, que não tem nada do seu tamanho. E aí você simplesmente volta para casa machucada, chora ali no banheiro, no chuveiro, enquanto toma seu banho, aquele lugar onde ninguém vê as suas lágrimas. E talvez você já tenha se desconectado de você mesma para sobreviver. Você toma seu banho rápido, quase não toca no seu próprio corpo. Evita ficar se olhando no espelho, porque as dobras, a flacidez e o volume te causam uma angústia que até te paralisa. E a pior parte
é a sociedade, a família e até mesmo os médicos que dizem que a culpa disso é sua, que você é preguiçosa, mas eu sei que você não é, porque o seu sistema operacional e emocional está buscando, através da comida, refúgio ou proteção. O seu corpo usa a gordura como um escudo de proteção emocional contra o mundo. E enquanto a gente não desligar esse mecanismo de defesa, nenhuma dieta vai funcionar. E para você entender melhor, eu preciso te contar a história da Patrícia, porque a história dela pode ser o espelho da sua. A Patrícia foi uma das primeiras mulheres a testar o método que eu vou te apresentar hoje. A Patrícia sempre foi uma mulher vaidosa, alegre, mas depois que os filhos nasceram e a rotina pesou, ela foi ganhando peso. 1 quilo aqui, 2 ali, até que ela perdeu o controle. Mas o peso não era o maior problema. O problema era o casamento da Patrícia. Ela me ligou um dia e me disse: Adriana, eu acho que eu tô perdendo o meu marido. Ela não tinha pego nenhuma mensagem no celular dele, ela não tinha visto ele com outra mulher, nada disso. Mas ela sentia o silêncio. Ela me contou de uma noite específica. Eles iam sair para um jantar importante. Ela havia comprado um vestido novo, azul marinho, que ela amava. Ela se arrumou, passou perfume, fez o cabelo, mas na hora de fechar o vestido, o zíper simplesmente travou. Ela puxou, prendeu a respiração, suou frio, o tecido estalava, mas não subia. Ela então se olhou no espelho com o vestido aberto nas costas, a gordura marcando, os braços que ela achava enormes, e ela simplesmente desabou. Disse para o marido ir sozinho e ele foi. E naquela noite, sozinha em casa, ela comeu. Comeu para abafar a tristeza. Sorvete, bolacha, o que tinha no armário. E quando ela foi dormir, o marido já tinha retornado e estava dormindo de costas para ela. Então ela me disse: Adriana, eu abracei o travesseiro dele, eu senti o perfume dele e eu chorei. Porque ele não a tocava mais, ele mal olhava para ela. Ela se sentia humilhada, mesmo que ela soubesse que o marido não tinha intenção de deixá-la. Porque ela tinha medo de ser trocada a qualquer momento por uma mulher mais jovem, mais magra, mais interessante. E foi nesse dia que a Patrícia entendeu que o problema não estava na boca, mas sim na mente dela. Então, ela aceitou entrar no Game Fit. E ela não precisou fazer cirurgias, não precisou tomar remédios caros que fazem cair o cabelo. Ela apenas começou a reprogramar a identidade dela. 3 meses depois dessa ligação, eu reencontrei a Patrícia no shopping. E eu juro que eu precisei olhar 2 vezes para ela. Ela estava de calça jeans e uma blusa branca de alcinha. E os braços que antes ela tinha vergonha estavam de fora. Ela me abraçou e me contou: Adriana, eu reconquistei o meu marido. Ela me contou que eles haviam recuperado a intimidade, mas também não foi só isso. Ela também tinha mais energia para brincar com os filhos. Ela e o marido até começaram a economizar dinheiro no mercado, porque ela parou de comprar besteiras compulsivamente. Ela não precisou brigar, ela não precisou fechar a boca e nem se matar por horas numa academia. E aí você deve estar se perguntando agora, mas o que a Patrícia fez? Foi mágica? E não, é neurociência. A verdade é que os programas de emagrecimento tradicionais continuam cometendo um erro básico. Eles acabam buscando tratar o sintoma, a comida, o exercício, mas esquecem de cuidar da raiz do problema, o emocional. E aí, como a causa não é tratada, a gordura volta. E quando volta, volta com juros. E no Game Fit, nós fazemos diferente. Nós vamos na raiz. Nós descobrimos que o seu corpo entra no modo chamado de estocagem de guerra. E aí, quando você está estressada e insegura, ou também fazendo dietas extremas, seu cérebro acha que você está em perigo.
E a única função dele é garantir que você não morra. E o seu cérebro não se importa se você quer ficar bonita em um biquíni. Ele só quer saber se você vai sobreviver ao inverno ou a uma privação de alimento. Seu cérebro controla instintos básicos, como fome, medo, luta ou fuga. E aí, a melhor defesa contra o perigo é a gordura. Então, nós precisamos urgentemente desligar esse alarme. E essa metodologia não saiu do nada. Tudo começou com a Verônica, nossa especialista em terapia e mente humana. Antes do GameFit existir como existe hoje, a Verônica criou um áudio de reprogramação mental. Ela havia criado um método de hipnose voltada para o emagrecimento. E enquanto ela estava fazendo os ajustes finais de som, ouvindo a edição da gravação, ela acabou dormindo. Dormiu mesmo. E quando a gente dorme, o nosso cérebro fica ainda mais receptivo, porque a nossa mente consciente desliga e o nosso subconsciente aceita as informações vindas com mais facilidade. E aí, depois de alguns dias, ela que já não come muito, percebeu que estava comendo menos ainda e ficando mais rapidamente satisfeita. E às vezes ela nem estava conseguindo sentir fome, o que foi até preocupante para ela naquele momento. E ela ficou pensando o que foi que ela tinha feito e por que aquilo. Foi aí que ela lembrou que ela ouviu o áudio e ouviu esse áudio dormindo. E foi aí que a gente percebeu que tínhamos o código-fonte do emagrecimento na palma das nossas mãos. E foi assim que esse áudio se tornou uma peça fundamental, sendo um bônus da terapia dentro do módulo aí do nosso treinamento. Portanto, o GameFit não é um curso em que você fica assistindo aí aulas chatas. É um sistema completo onde você terá exercícios para ativar a queima calórica, coaching para alinhar o seu comportamento com os seus objetivos, terapia e tudo isso em um plano gamificado com premiações no final. Imagine que a sua vida é um videogame. Até hoje, você jogou apenas no modo sobrevivência, cheio de inimigos invisíveis, como a ansiedade, fome e a vergonha. E o GameFit te dá os códigos para mudar o nível do jogo. E nós usamos a gamificação para estimular o seu cérebro a vencer, liberando dopamina a cada pequena conquista. E você vai aprender a diferenciar a fome física da fome emocional, desativar a compulsão por doces e melhorar o seu sono para poder queimar aí mais gordura, eliminando a ansiedade noturna, para que você possa resgatar ou construir do zero o seu eu magro. E aí você deve estar se perguntando, mas é só ouvir um áudio e eu vou emagrecer deitada no sofá? Peraí, né? Vamos ser honestas, a reprogramação mental é apenas uma parte do que te impede de progredir. Mas para ver a gordura derreter rápido e o seu corpo desenhar, nós precisamos de movimento. Mas calma, respire. Eu sei que provavelmente você odeia academia ou não tem aí uma hora a mais disponível para puxar ferro. E é por isso que dentro do GameFit os treinos são diferentes. Nós não usamos a metodologia de ficar monstrona. Nós usamos a ativação metabólica. São treinos rápidos, de 15 a 20 minutos no máximo, que você pode fazer na sala da sua casa, no intervalo do trabalho ou até mesmo em hotéis viajando. E você não vai precisar de equipamentos caros, porque nós usamos apenas o peso do corpo de forma inteligente e subimos de nível a cada fase que você vence. E o grande segredo é que nós aplicamos a mesma gamificação nos exercícios. Os treinos são projetados para liberar picos de endorfina e dopamina rápidos. E você não vai terminar o treino se sentindo morta. Você termina se sentindo linda, poderosa e com aquela sensação de dever cumprido. O objetivo não é te transformar em uma atleta olímpica e nem em uma fisiculturista.
O objetivo é transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura, mesmo quando você estiver descansando depois do treino. Existe uma ferramenta dentro do GameFit que é a nossa arma secreta. E sabe aquele áudio que eu falei anteriormente sobre a Verônica ter ouvido e ter reduzido o apetite dela, aumentado a saciedade? Ele é parte do treinamento, como eu já falei, e na verdade ele funciona como uma arma secreta dentro do GameFit. E o nome desse áudio, nossa arma secreta no GameFit, é o balão gástrico hipnótico. E eu sei, falar de hipnose pode te gerar aí algum receio. Você deve ficar pensando aí nas hipnoses de palco, né? Em pêndulos, mas não é nada disso. Eu estou falando de ciência. Grandes atletas, empresários e até mesmo médicos utilizam da hipnose para alcançar seus objetivos e metas. E olha só, um procedimento real de implantação de balão gástrico no estômago custa em média 8 a 20 mil reais. Mas e se você pudesse pular a parte do procedimento cirúrgico e convencer o seu cérebro de que o seu estômago diminuiu? Sem corte, sem efeitos colaterais, apenas o benefício disso. É isso que o nosso balão gástrico hipnótico faz por você. Você ouve o áudio, o seu subconsciente recebe essa informação e nos dias seguintes você já começa a perceber os benefícios, né? E as mudanças no seu nível de fome e na melhora da sua saciedade. E você para de comer compulsivamente. Essa ferramenta é exclusiva e já é vendida fora do GameFit por R$200. Mas nessa edição do programa, essa técnica exclusiva e altamente eficaz para o seu emagrecimento estará disponível no GameFit totalmente de graça para você. E eu sei, só de ouvir falar dessa técnica você já deve ter ficado maluca para saber como participar do nosso programa, não é? Mas antes de você entrar, eu preciso ser honesta com você. Existe um efeito colateral no GameFit. Você vai emagrecer? Sim, e muito. Mas você vai mudar, principalmente por dentro. Aquela mulher tímida e de baixa autoestima simplesmente vai sumir. E vai nascer uma mulher com energia, que sabe ocupar o seu espaço, que é poderosa. Esse efeito colateral é muito bom, não é? Agora pensa comigo. Quanto custa para você continuar no ponto onde você está agora? Quanto você já gastou com nutricionistas e dietas que você não consegue seguir, com remédios caríssimos que te deixam enjoada, fazem cair seu cabelo, com roupas que não te servem ou que você compra achando que vai conseguir emagrecer e aquela roupa fica ali guardada? Se eu cobrasse 5 mil pelo GameFit, ainda estaria barato, porque afinal é o preço da sua liberdade, da sua autoestima renovada. Mas o meu objetivo é criar o maior movimento de mulheres livres do sobrepeso e da obesidade no Brasil. Por isso, o preço que você vai pagar pelo GameFit não será esse absurdo, porque o GameFit eu não quero que seja um obstáculo, mas sim seja uma ponte para o futuro e para a mulher que você merece ser. Então, por isso, além do sistema do GameFit completo que eu já te apresentei aqui, você vai receber um guia nutricional completo no valor de R$197, que não é dieta de fome, é comida de verdade. E esse guia foi feito por um nutricionista, não com inteligência artificial como muitas pessoas estão vendendo por aí. Disponibilizamos também e-books de receitas de almoço, jantar, sucos e chás detox. E ainda receitas de doces que enganam seu cérebro e dão prazer sem disparar sua insulina. E-books que vendemos separadamente, cada um no valor de R$27. Você leva ainda um e-book para te ajudar na gestão e gerenciamento do seu tempo e rotina. E outro bônus incrível, que é o Marmita Fitness, que apresenta técnicas para você cozinhar uma única vez e ter comida pronta para você a semana toda, que vendemos separadamente pelo valor de R$47. E é claro que não poderia faltar a nossa comunidade exclusiva do WhatsApp, onde acompanhamos o processo de cada participante e as apoiamos com
motivação constante e onde monitoramos também os desafios e tarefas para pontuar no ranking final para concorrer às premiações em dinheiro. E com tudo isso, o valor oficial do GameFit, com todos os bônus que eu te apresentei, é de R$ 1.297. Mas hoje, para garantir a sua vaga e ser uma das fundadoras desse movimento, o seu investimento será de apenas 12 vezes de R$ 29,70, ou seja, R$ 297. Tá barato ou não tá? Isso daí é menos de R$ 1 por dia, ou seja, menos que um cafezinho da padaria. Nem um treinamento personalizado comigo é esse valor na mensalidade. Imagina só, investir R$ 1 por dia para nunca mais sentir vergonha do seu corpo. E para provar que isso não é só um jogo e que eu quero de todo o meu coração o seu resultado, nós vamos fazer uma aposta. É o que chamamos de skin in the game, que é colocar a pele no jogo. Você entra no GameFit, você cumpre as tarefas e os desafios. Nós teremos um ranking de dedicação e transformação e se ao final do ciclo você estiver entre as top 3 das alunas mais dedicadas e com os melhores resultados, você ganha prêmios exclusivos. A primeira colocada ganha o valor integral do programa. Ou seja, se você for a melhor, o GameFit sai de graça para você. É o meu incentivo para você não desistir. E se você estiver se perguntando, Adriana, mas e se não funcionar para mim? Eu vou tirar o peso da decisão das suas costas e vou colocar na minha. Eu te dou uma garantia de resultado de 60 dias. Mas preste atenção, esse é um pacto de honestidade. Você entra, você assiste às aulas, faz todo o processo, porque a plataforma me mostra se você fez ou não. E se você provar que você fez o método, ouviu os áudios, fez os exercícios, cumpriu todas as tarefas e mesmo assim, em 60 dias, se você não tiver nenhum resultado, nenhuma melhora na sua mente, no seu corpo, no seu peso, na sua vida, eu devolvo o seu dinheiro. Ou você emagrece, ou eu não mereço o seu investimento. Ou você tem resultados, ou eu devolvo o seu investimento. 2026 está chegando e você tem apenas 2 caminhos. O caminho de continuar sozinha, segurando a respiração até se afogar de novo na compulsão, de ver outras mulheres emagrecendo enquanto você continua se escondendo por baixo das roupas, e você vai lembrar que tinha essa oportunidade na palma das suas mãos e não aproveitou. E vai doer ainda mais, porque você vai saber que hoje está muito mais barato do que vai estar no futuro. Ou você vai tomar o segundo caminho e vai clicar no botão abaixo e transformar a sua vida. E assim, daqui a 2 meses, eu quero estar recebendo uma mensagem sua, com uma foto sua no espelho, ou vestindo aquela roupa sua que estava guardada há anos, e externando aí toda a sua alegria por finalmente ter mudado a sua vida, ter mudado a sua história e melhorado a sua saúde e a sua autoestima com o seu emagrecimento. Não deixe a sua saúde e a sua felicidade para depois, até porque o preço vai subir assim que a demanda aumentar. Clica em Quero entrar no GameFit, que eu te espero do outro lado, na comunidade das mulheres que decidiram parar de sobreviver e finalmente começarão a viver a nova vida, um novo peso e uma nova autoestima. Uma nova vida, um recomeço. Clica em Quero entrar no GameFit e faça parte da comunidade de mulheres que decidiram parar de sobreviver e começarão finalmente a viver. Sua nova vida começa agora.